Olá pessoal, boa noite, na paz do Senhor Jesus. E aí, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, essa transmissão ao vivo, porque muitas pessoas, ultimamente, principalmente, me fizeram muitas vezes essa pergunta. Uma pessoa que comete suicídio tem salvação? Como a Bíblia trata sobre esse assunto? Qual é as bases bíblicas para falar sobre suicídio na Bíblia? Então, é um tema bem polêmico, porém, eu quero responder aqui para vocês sem julgamento nenhum, porque às vezes a gente fala sobre o suicídio e as pessoas dizem assim, mas aí você está julgando. Eu não quero entrar no mérito sobre salvação, num contexto particular, pegando a interpretação minha e apresentando para vocês, porque a palavra de Deus é um livro inspirado pelo Espírito Santo e eu quero falar aqui apenas o que a Bíblia diz a respeito do suicídio, tá bom? A primeira pergunta que as pessoas fazem é: um suicida tem ou não tem salvação? Para responder essa pergunta, eu preciso primeiramente pegar aqui uma base para saber o que é um suicídio, o que passa na cabeça de uma pessoa que comete suicídio, o que essa pessoa tem em mente. Então, a partir desse ponto, a gente já pode ter mais ou menos uma noção do que uma pessoa que comete suicídio está pensando e qual seria mais ou menos o destino dessa pessoa. Biblicamente falando, nós temos poucos casos de suicídio na Bíblia, pouquíssimos casos, e dentre esses casos, a gente pega o exemplo de Saul, pega o exemplo também de Judas Iscariotes. Sansão não entra nessa contagem, porque o caso de Sansão, ele está voltado mais para a questão de sacrifício. Sansão era um soldado de Israel, um juiz de Israel, e ele praticamente se sacrificou, mas não entra nesse tema de suicídio não, tá? A história de Sansão não tem nada a ver, é como se um soldado fosse para a guerra e desse a sua vida pela nação, pela pátria, ok? Mas vamos lá. Na Bíblia, todos os homens que passaram por momentos cruciais, difíceis, tribulações e até pensamentos de morte, eles tiveram uma surpresa de Deus. Eu me refiro aos homens que eram tementes a Deus. O primeiro homem que cometeu suicídio na Bíblia Sagrada foi o rei Saul. Você já parou para pensar o que passou pela cabeça de Saul quando ele cometeu suicídio? Você já parou para pensar o que aconteceu com Judas quando ele saiu para se enforcar? Embora a Bíblia não vai dar detalhes se realmente ele se enforcou ou não, pelo livro de Atos dos Apóstolos, dá a entender que Judas não se enforcou, né? Ele caiu e as suas entranhas saíram para fora, mas independente disso, analisa comigo aqui detalhes. Homens que pensaram, que desejaram a morte, porém não praticaram suicídio. A minha pergunta é: por que esses homens, mesmo querendo morrer, não praticaram suicídio? Muito simples. Vamos dar aqui o primeiro exemplo de um homem que desejou a morte, Moisés. Números capítulo 11. Moisés, apesar de estar sobrecarregadíssimo de responsabilidade, Moisés estava muito estressado, não estava mais suportando aquela luta, aquela prova. Isso acontece na mente de quem pensa em morrer, não dou mais conta, então é melhor morrer do que viver. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés, lá em Números 11, falou para Deus: Deus, me mata, porque eu não quero mais viver. Resumindo, por que Moisés não se matou? Já que ele não queria mais viver. Então, por aí você tem uma ideia mais ou menos que o suicídio, ele não tem aprovação bíblica. Então Deus, como ele é o autor da vida, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, anota aí para você não esquecer. Deuteronômio 32, 39 está escrito que Deus é quem dá e tira a vida. Deus é quem dá e tira a vida. Então, essa questão da pessoa tirar a própria vida ou a vida de outra pessoa, ela está indo de encontro com a palavra, porque esse poder é só Deus que tem. Por exemplo, quando um homem ele tira a vida de outra pessoa, e ainda, é claro que existem algumas questões aí, quando se trata de guerras, mas já é outra coisa, né? Inclusive, o primeiro, ou seja, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, quando a Bíblia diz não matarás, na verdade no original está não assassinarás, porque não matar é uma coisa, não assassinar é outra. Na época nos tempos bíblicos, aquelas guerras que os soldados matavam uns aos outros, o próprio Deus entregava as nações inimigas nas mãos de Israel, aí eles estavam matando as pessoas. Assassinar é uma coisa, matar é outra. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar aqui. Então, quando Moisés disse para Deus, eu prefiro morrer do que viver, aí a Bíblia diz que Deus providenciou uma saída para Moisés. Qual foi a saída? Deus tirou do espírito que estava em Moisés e distribuiu entre 70 anciãos para ajudar Moisés, porque Deus não queria que Moisés morresse naquele dia. Então, o espírito que estava sobre Moisés repousou sobre os 70 anciãos, porque naquele tempo o Espírito Santo, ele não morava nas pessoas, ele não habitava ainda como habita hoje. Ele apenas repousava sobre o quê? Em cima.
não é dentro. Depois que Jesus veio aqui, ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ele habitará em vós. Aí em 1 Coríntios 3,16 vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Aí hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Ele não apenas nos visita ou nos cobre, está sobre, ele está morando em nós. Mas naquela época não era assim. Ok, então Deus derrama sobre 70 anciãos, ou anciões, enfim, e eles vão ajudar Moisés. Porém, Moisés não cometeu suicídio. Ele estava angustiado, desgostoso, estressado, mas ele sabia que só Deus tem o poder de dar e tirar a vida, por isso que ele orou: Deus, tira a minha vida. Era como se ele dissesse: eu não vou fazer isso porque isso não cabe a mim, cabe ao Senhor. Beleza. Aí o que acontece? Tem uma pessoa pedindo para participar aqui. Aí o que acontece? Quando Moisés propõe essa assistiva, então Deus providencia um meio para que Moisés não se mate. Ok. Depois, outro exemplo bíblico, Elias. Elias entrou numa crise depressiva muito grande, muito forte, e pensou também em morrer. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, ele pediu para Deus a morte. Disse: Deus, eu não aguento mais, não suporto mais, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei, então tira a minha vida, porque eu prefiro morrer do que viver. Aí eu pergunto, por que Elias não se matou? Porque Elias também tinha essa consciência de que a vida é um dom de Deus e só Deus pode dar e só Deus pode tirar. Deus também não matou Elias. Pelo contrário, Deus levou Elias vivo para o céu. Por quê que Elias não se matou? Por que Elias não cometeu suicídio? Aí fica ao seu critério esse pensamento. Beleza. Já dei o exemplo de quem? Já dei o exemplo de Moisés e de Elias. Agora vamos para o terceiro exemplo. Jó. O patriarca Jó, ele foi, inclusive, incentivado pela própria esposa para cometer suicídio. Quando ela diz assim: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, faz aí uma oração a Deus e acaba com a tua vida, porque na mentalidade da esposa de Jó, era melhor morrer do que viver sofrendo. Não é assim que o suicida pensa? Eu vou ficar vivendo uma vida dessas, é melhor tirar minha vida. A mulher de Jó tinha essa expectativa, esse pensamento. Mas o que Jó pensa, o que Jó diz, o que Jó idealiza? Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, era como se Jó estivesse dando ali um chute no suicídio, porque ele percebeu, ele entendeu que a vida pertence somente a Deus e só Deus tem o poder de dar e tirar. Inclusive, quando os amigos de Jó começaram a dizer que Jó ia morrer por causa dos pecados que ele tinha cometido, ele falou assim: olha, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Jó 13,15 ou 15,13. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e em minha carne ainda verei a Deus. Sabe o que significa isso? Já estava reconhecendo também o poder de Deus sobre a vida do ser humano. Ele não atendeu o pedido da sua esposa de cometer o suicídio, porque ela estava num desespero muito grande. Aí o que acontece? Nesse contexto, naquele tempo de Jó, havia 5 tipos de teologia. 5 tipos de pensamentos nesse contexto aí. Então, esses pensamentos, esse tipo de teologia que existia na época, até hoje existe. Qual era o primeiro pensamento em relação ao suicídio? Qual era o primeiro pensamento em relação ao suicídio, em relação às provações, em relação às tribulações que nós passamos? O primeiro pensamento era do próprio Satanás, porque o diabo, ele chegou para Deus acusando Jó, não acusando, desafiando, fazendo um desafio, e ele disse para Deus assim: tem razão de Jó ser fiel ao Senhor, porque tu cercaste ele de bens, por isso que ele é fiel. Então a teologia de Satanás era que uma pessoa, ela só é fiel se tiver bens. Ela só é temente a Deus se tiver riqueza. Aí Deus provou e mostrou para o diabo que não é bem assim. Deus disse: então vai, toca em tudo que Jó tem e você vai ver que ele vai permanecer fiel. E o diabo disse: não, assim que o Senhor tirar tudo que ele tem, pode ter certeza que ele vai blasfemar na tua face. Então a primeira teologia que existia naquela época era de Satanás, que uma pessoa só é fiel a Deus se tiver bem de vida, de bem consigo mesmo, de bem com Deus, de bem com o próximo, tiver bens. Essa teologia caiu por terra. A segunda teologia que existia era do próprio Jó, porque Jó pensava, Jó acreditava que uma pessoa que é fiel, reta, íntegra e temente a Deus não passa por esse tipo de provação como ele passou. É tão claro que teve situações em que Jó perguntou para Deus: Senhor, onde eu errei? É assim que muita gente pensa: onde eu pequei? Qual é o meu erro para estar passando por tudo isso? E Jó tinha esse pensamento, na mentalidade dele era isso. Inclusive, lá no capítulo 31, me parece que é o versículo 6 ou o versículo 11, Jó diz assim: Deus, me pese em balanças fiéis e saberás a minha sinceridade. Então Jó não estava aceitando aquela aprovação, porque na mentalidade dele, uma pessoa que é temente não passa por o que ele passou. Mas essa teologia de Jó também não estava ok, tá? Não era certa. O justo pode sim sofrer
de várias formas. Terceiro tipo de teologia era a teologia da mulher de Jó. No pensamento da mulher de Jó, como eu já falei no começo, é melhor morrer do que sofrer. Esse é um dos pensamentos que o suicida tem, né? É melhor morrer do que sofrer. E o quarto tipo de teologia que tinha ali era dos amigos de Jó. No pensamento dos amigos de Jó era o seguinte: se Jó está sofrendo, é porque ele pecou. Muitas pessoas nos julgam dessa forma. Se alguém está passando por uma prova, se alguém está passando por qualquer tipo de tribulação na vida, seja no casamento, seja na vida profissional, espiritual, emocional, ministerial, igreja, família, saúde, tem muita gente que não tem um discernimento e acha que todo o nosso sofrimento é porque nós pecamos. Eu já vi muito isso acontecer. E eu sempre digo, gente, olha, se Deus não falou com você que o sofrimento da irmã ou do irmão é por causa de uma determinada situação, fecha a matraca, calha a boca, porque você não sabe o que a pessoa está passando, o porquê que ela está passando por aquilo. Então, esse quarto tipo de teologia aqui, quem tinha isso em mente era a mulher de Jó, eram os amigos de Jó, porque no pensamento deles, todo sofrimento é resultado de infidelidade. Nada a ver. E o quinto tipo de teologia era a de Deus. Essa é perfeita. Por quê? Porque quando Deus nos prova, é para o nosso aperfeiçoamento espiritual em todas as áreas. A prova disso é que quando Jó venceu aquela tribulação, Deus deu a ele o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Beleza. Então eu dei aqui o exemplo de homens que pensaram em morrer, mas não tiraram a própria vida. Primeiro, Moisés. Segundo, Elias. Terceiro, Jó. E o quarto, Jonas. Jonas também passou por uma situação muito constrangedora que ele pensou em tirar a própria vida. Porém, Deus não matou Jonas e nem Jonas cometeu suicídio, porque ele também reconheceu que só Deus podia fazer isso. Aí nós temos o outro caso que eu já citei no começo desse vídeo, que é o caso de Sansão. Só que eu já disse, repito, não foi suicídio. Sansão, ele fez um sacrifício, porque ele era juiz, era soldado de Israel, aquela coisa toda, é um sacrifício. Agora, Judas e Saul, sim. Judas e Saul foi realmente um suicídio. Por quê? Agora analisa. Quando Judas e Saul cometeram suicídio, você já analisou a situação em que eles estavam? Judas, por exemplo, ele só cometeu o suicídio, se é que eu posso dizer assim, enfim, ele saiu para se enforcar depois que o diabo entrou nele. E aí? É de Deus ou do diabo? Essa questão de suicídio. Vou repetir. Judas saiu para se enforcar depois que o diabo entrou nele. Então aí fica, agora eu vou deixar com você essa parte, tá? Você não vai encontrar na Bíblia uma pessoa cheia do Espírito Santo querendo cometer suicídio, não. Você não vai encontrar na Bíblia uma pessoa totalmente abençoada, ou talvez uma pessoa salva, por assim dizer, querendo cometer suicídio porque ela tem esse conhecimento. Aí as pessoas dizem assim, mas se fulano se arrepender. Gente, uma pessoa coloca a corda no pescoço para cometer suicídio. Se ela se arrepender, o que ela vai fazer? Ela vai dar continuidade? Não, ela vai tirar a corda do pescoço e falar, não vou cometer suicídio. E às vezes as pessoas dizem assim, mas você fala isso porque você nunca passou por essa situação, mas eu tenho pessoas da família que já passaram por isso, e eu sei como é que funciona esses pensamentos. Mas uma coisa é certa, esses pensamentos, se tem alguém me assistindo que já teve esses pensamentos, ou conhece alguém que tem esse tipo de pensamento de tirar a própria vida, falo sem sombra de dúvidas, não é de Deus. Não é de Deus. Deus jamais vai colocar na cabeça de uma pessoa esse tipo de pensamento. No resumo de tudo isso, você vai encontrar que quando Saul, que cometeu suicídio, fez isso, ele já tinha se desviado da presença de Deus, um espírito mau estava perturbando a vida de Saul, e Judas já tinha sido possuído por Satanás. Então, esses dois exemplos bíblicos de homens que cometeram suicídio, você observa que teve uma influência maligna muito grande sobre a vida deles. Todos esses dois homens tiveram uma influência maligna muito grande na vida deles. É diferente de Sansão, por isso que eu disse, gente, que Sansão, ele fez um sacrifício, e era um sacrifício, foi um sacrifício tão aceito por Deus, que o próprio Deus encheu Sansão do Espírito Santo em seus últimos momentos para ele se sacrificar pela nação de Israel, assim como Jesus se sacrificou por nós, porque Jesus ele se entregou por nós, foi um sacrifício. Aí outro detalhe, observa como o diabo ele é tão astuto, que lá no livro de Mateus capítulo 4, Satanás queria que Jesus cometesse suicídio, quando ele diz assim, levou Jesus ao pináculo do templo e disse, pula daqui de cima, se joga, se lança. Ele estava tentando Jesus. É tão claro que a resposta de Jesus foi tão interessante que diz assim, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque a pessoa cair de um penhasco, eu preguei ontem aqui sobre isso, a pessoa cair de um penhasco é uma coisa, a pessoa se jogar é outra totalmente diferente. Então, o que Deus quer que uma pessoa que tenha pensamento suicida faça? Que essa pessoa se arrependa, se volte para Deus, peça graça, perdão, misericórdia e continue vivendo, porque a vida, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, de todos os desencontros, quase que não sai, angústias e sofrimento,
eu te digo uma coisa, a vida é um dom de Deus. Vale a pena viver, porque na vida tudo é superável. Não importa a situação que você passou ou está passando. O que vai definir o dia de amanhã na sua vida não é o teu passado, não é o teu presente. São as atitudes que você vai tomar a partir de hoje. E se você se encontra sem forças para continuar, sem forças para seguir, busque refúgio em Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 3, está escrito: se tem alguém triste, ore. Ore a Deus. Se tem alguém alegre, cante louvores. Esse é o segredo, tá bom? Eu vou resumir agora, encerrar esse vídeo e dizer o seguinte: Deus não tem prazer na morte de ninguém. E principalmente se for do ímpio. Está lá no livro de Ezequiel 3, Ezequiel 11. Principalmente se for do ímpio. Deus não tem prazer na morte, nem na morte do justo. Uma hora dessas eu vou dar um estudo para vocês sobre aquela passagem lá de Salmo 116, 15, vai 115, 16, que fala: preciosa é a morte dos santos à vista do Senhor. Na verdade, a tradução original lá está dizendo: é com grande pesar que Deus vê a morte dos seus filhos, tá? Então, coloca na sua cabeça aí que suicídio não está nos planos, nos projetos de Deus. Deus quer que você viva, Deus quer que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas é você que tem que tomar iniciativa, tomar decisão, bater a poeira da sua alma, arregaçar as mangas da camisa, dizer para Satanás: eu não vou morrer, porque Deus é o autor da vida, eu vou conseguir vencer em nome de Jesus. Tira esses pensamentos negativos da sua cabeça, tira esses pensamentos negativos: mas eu não estou conseguindo, professor Ronaldo, eu não estou conseguindo. Começa a interagir com pessoas, sai desse mundinho aí, porque quanto mais você se isolar, gente, você não faz ideia, vocês não fazem ideia o quanto é perigoso o isolamento social. Quanto mais você se isola socialmente, mais pensamentos negativos você vai ter. Eu aconselho você a ler, além da Bíblia, um livro chamado As 48 Leis do Poder. Vai te ajudar muito nesse sentido. Não se isole, tá? Converse com as pessoas, interage com as pessoas, ouça uns louvores. A Bíblia fala: quem está triste, ore; quem está alegre, cante louvores a Deus. Você ouça os louvores a Deus, ocupa a tua mente e você vai ver a diferença, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nenhuma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, fique à vontade, tá bom? Então, eu não entrei aqui, deixa eu ver o que acontece. A irmã Sônia comentou assim: professor, isso pode proceder em geração em geração? Olha, essa questão, eu entendi a pergunta dela. Ela está perguntando o seguinte: uma pessoa que cometeu suicídio hoje, depois de algum tempo, há uma possibilidade do filho dessa pessoa também cometer suicídio, e assim uma geração inteira? Sim, há essa possibilidade, mas só que isso não tem nada a ver com maldição hereditária, não tem nada a ver, e eu vou explicar por quê. Uma pessoa que comete suicídio na família, aí depois outra pessoa comete suicídio na família, não é que tem uma maldição sobre aquela família, é porque existem espíritos, há 4 categorias de hierarquia infernal que moram nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então esses demônios que influenciam uma pessoa a fazer o mal, eles poderão influenciar outras pessoas da família de geração em geração a fazer a mesma coisa. Aí as pessoas dizem assim: deve ter uma maldição. Não é que é maldição, pode ser algo de questão de hábito mesmo. Por exemplo, um filho que cresce vendo o pai usando drogas e também se drogando, usando álcool e se embebedando. Um filho que cresce em um lar desses, com certeza a tendência dele é se tornar como o pai. Isso não é maldição hereditária. Quer ver como não é maldição hereditária? Deus, através do profeta Ezequiel, capítulo 18, fala assim: o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado dos pais. Cada um morrerá pelos seus próprios pecados. E nesse mesmo capítulo, lá está escrito assim, que se um pai mau gerar um filho bom, esse filho que faz o bem, de forma alguma, ele vai morrer pelos pecados que o pai cometeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma, um pai que é bom, ele gera um filho mau, esse pai não vai pagar pelos pecados dos filhos. Porque lá em Israel havia um ditado, e o profeta Ezequiel, no capítulo 18, começa a dizer assim: a partir de hoje, nunca mais vocês vão ouvir o ditado de que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Aí é onde entra a outra parte do texto dizendo: cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Nesse momento, alguém pode até pensar assim, mas lá em Êxodo, capítulo 20, vai dizer que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas o problema é que as pessoas se esquecem de ler o restante do texto. Tá? Eu vou ler o versículo todo. Lá vai dizer que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos. Aí Deus fala assim: até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tá? Daqueles que me aborrecem. Continuando: porém, eu faço juízo e justiça sobre aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pode ter essa visitação da maldade dos pais nos filhos, se esses filhos permanecerem, continuarem aborrecendo a Deus como os pais fizeram.
Então isso aqui é uma questão de lógica, uma questão de lógica. Se um pai, ele é ladrão, se um pai, ele é bandido, e esse filho segue o mesmo caminho do pai, está bem claro que esse filho no futuro vai ter consequências semelhantes à do pai. Aí alguém vai pensar assim, deve ser uma maldição que tem na família. Não é não, é só uma questão mesmo de influência, ou pode ser também maligna, pode ser também espiritual, né? Demônios que atuam, porque existem demônios que atuam a nível nacional, demônios que atuam a nível mundial, demônios que atuam a nível de cidades, e há demônios que atuam a nível individual, entendeu? Então, dependendo da fraqueza das pessoas, os demônios vão coagir essas pessoas a continuarem fazendo coisas erradas. Isso pode envolver o pai, o filho, o neto e assim sucessivamente. Mas não é maldição hereditária, não. Bom, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor, já li essa aqui. Beleza, então é isso aí, gente. Um abraço, muito obrigado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. O nome do livro, por favor, As 48 Leis do Poder. É o nome desse livro, é um livro excelente, e nesse livro ele vai mostrar que o isolamento social é perigoso. Observem que a maioria das pessoas que cometem suicídio são pessoas isoladas, são pessoas que se trancam no seu quarto, elas ficam no seu mundinho e começam a assistir só vídeo de tristeza, só vídeo angustiante, e isso só vai alimentar os pensamentos negativos. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está dependendo emocionalmente de outra pessoa, sentimentalmente, ela não sabe mais o que fazer da vida, ela vai começar a assistir vídeo de sofrência, música triste, entra em depressão, daqui a pouco se mata. Então, está tudo errado. Você precisa ouvir coisas animadas. Sair desse quarto, sair desse mundinho que você criou e interagir com as pessoas. E vai dar certo, tá bom? Obrigado a todos, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Irmã Sônia Valadares, muito bem explicado. Deus continue te usando, tirou uma dúvida de mim. Obrigado, Deus abençoe. As 48 Leis do Poder. Gente, se vocês tiverem dificuldade de achar esse livro na internet, eu tenho ele, tá bom? Eu tenho ele aqui no meu celular mesmo, eu posso enviar para vocês em PDF, tá? Eu vou colocar bem aqui na tela o meu WhatsApp. Então, tá aí, ó, meu WhatsApp. Alguém quiser esse livro, eu posso enviar ele para você. Eu tenho vários outros livros nesse sentido aí. A minha última pregação que eu fiz agora em Colinas foi sobre isso, como vencer a depressão. Eu bati muito nessa tecla sobre suicídio, porque muita gente tem dúvida sobre se suicídio tem salvação, se não tem salvação, o que a Bíblia diz. Então é basicamente isso aí, beleza? Grande abraço, Deus abençoe, obrigado a todos por nos assistir e fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. O glória. A irmã Mara falou que tem que fazer mais live. Eu vou fazer isso, irmã Mara. Eu estou tomando essa decisão de fazer mais live mesmo. Eu vou fazer isso. Obrigado pelo incentivo. Irmã Mara, não sei se você sabe, mas foi você que nos incentivou a criar o grupo Curiosidades Bíblicas lá no WhatsApp. É um grupo de sucesso, gente. Se vocês quiserem entrar nesse grupo, vocês vão ficar encantados. Só que tem um detalhe, esse grupo tem dia que tem 0 mensagens, mas tem dias que tem 1000, tá? Mas é excelente. Tem muita gente que está aqui, ó, nessa live, que faz parte do grupo, e a irmã Mara foi uma das que incentivou a abrir esse grupo lá pelo Facebook, e deu certo. A gente sempre aprendendo. Então é isso aí. Obrigado, Deus abençoe a todos. Ô glória!